Está quentinho hoje. Ainda bem que 2 dos livros que li este mês foram livros da biblioteca. Já não me acontecia há algum tempo abandonar um livro, mas infelizmente em maio eu deixei aquele livro que parecia tão promissor em relação ao seu início. Falo do Meu Nome é Vermelho. Eu até li o excerto desse início no meu último vídeo de resumo de leituras. Mas, por outro lado, ainda bem que esse livro era da biblioteca, porque um livro abandonado na nossa estante, que foi comprado com o nosso dinheiro, nós sentimos que é sempre um desperdício. E então, basicamente, essa história que começou a ficar um pouco monótona e muito arrastada em termos de desenvolvimento da ação, conta a história então de um morto que é encontrado no fundo de um poço e que foi assassinado em princípio por motivos de intrigas em relação a umas pinturas que estavam a ser feitas ou iluminuras que estavam a ser feitas para um livro secreto do Sultão de Istambul. Esta história passa-se então no século XVI e é uma história que tem a particularidade de ser narrada por vários narradores ou vários personagens que fazem parte dessa história, ou seja, vamos ter a história sob diversos pontos de vista, uma vez pelo próprio morto, outra vez noutro capítulo pela visão do assassino e pela visão de outros personagens relacionados aqui com a história. O livro tem um pouco de reflexões filosóficas acerca de correntes de pintura e de iluministas de livros. Teve alguns pontos interessantes, mas infelizmente eu acabei por achar mesmo o livro muito arrastado e acabei por deixá-lo praticamente a 200 páginas. Depois li também o grande clássico As Viagens de Gulliver, do escritor irlandês Jonathan Swift. Este livro é um livro da primeira metade do século XVIII e é um grande clássico que conta as viagens então do Gulliver, que vai ter durante as suas jornadas a diversos países com habitantes peculiares e fora do normal, fora do comum. Embora ele encontre esses locais e esses habitantes e ache aquilo tudo muito normal, o que para mim soa-me um pouco inverosímil, mas tirando essa parte racional da leitura, é um livro basicamente que vai no fundo ter alguma crítica social em relação à própria sociedade dali do Reino Unido da altura e da Europa, principalmente na última parte do livro, em que ele vai ter um estranho país em que os seus habitantes são cavalos com fala humana e que são seres superiores aos próprios homens e com uma moral mais elevada, e o Gulliver vai então conviver com esses seres cavalos falantes durante alguns anos e vai chegar a sentir-se inferior a eles, vai chegar a ter vergonha da própria raça humana, não só pela forma como os homens tratam os cavalos na sua sociedade, mas também pelos próprios atos enquanto sociedade. Para o projeto Historiquices eu li O Palácio de Inverno, de Eva Stashniak. Eu vou ser sincera, eu estava à espera de mais desta leitura. Estava à espera de conhecer melhor a figura de Catarina a Grande da Rússia. Estava à espera de conhecer um pouco mais de pormenores acerca do seu reinado na Rússia. E afinal não foi bem isso. O livro vai contar então um pouco sobre a chegada de Catarina à Rússia como esposa de Pedro Fyodorovich. A leitura do livro até acabou por ser bastante fluente ou fluida e leu-se bastante bem e com alguma leveza. Deu para conhecer os pormenores da ascensão de Catarina ao poder, mas eu fiquei com uma sensação de querer saber mais sobre o próprio reinado de Catarina, o que não aconteceu. Ainda bem que recentemente também li um artigo, penso que da Patrícia Rodrigues, em que ela falou sobre a continuação deste livro, em que ela disse que também não era bem o que ela estava à espera, ela também estava à espera de saber mais sobre o reinado de Catarina, o que não aconteceu também nesta continuação, e por isso mesmo eu não estou a pensar em ler a continuação. Mas se por acaso tiverem alguma sugestão de um livro sobre esta personagem histórica em forma de romance histórico, podem deixar nos comentários que eu agradeço.
Não preciso dizer muita coisa, pois não. Vocês já devem estar fartos de ver vídeos aqui no canal sobre esta obra. Eu finalmente consegui terminar a Odisseia. Eu comecei este livro em agosto de 2016, ou seja, não foram bem 6 meses que eu estava à espera de demorar a ler este livro. Vocês sabem que eu tinha o projeto de explorar a obra em cada um dos cantos e de explorar bastante a sua mitologia e de oferecer-vos o seu conteúdo aqui nos vídeos do canal, mas eu sinceramente não esperava demorar tanto tempo. Mas eu não me arrependo de nada de ter demorado este tempo todo. Eu gostei bastante de explorar a parte mitológica e aprendi de facto bastante com essas histórias mitológicas. Posso dizer que já domino um pouco mais sobre a mitologia grega. Eu só não dei 5 estrelas à Odisseia no Goodreads, embora o livro não as desmereça, mas na parte final do livro em que Ulisses prepara a sua chacina dos pretendentes de Penélope, isto não é spoiler, porque o Homero farta-se de dar indicações de que isso vai acontecer numas quantas premonições logo praticamente desde o início da Odisseia, por isso o que é um spoiler num grande clássico como este, não é? Mas como eu ia dizer, os últimos 10 cantos da Odisseia vão ser basicamente a preparação dessa vingança de Ulisses sobre os pretendentes de Penélope que estão ali há uma série de anos a consumir todas as suas riquezas enquanto ele esteve ausente. Digamos que o Ulisses também não era nenhum santinho, porque ele teve para aí uns 6 anos só com a ninfa Calipso também a gozar das suas. Mas enfim, o que aconteceu é que nos últimos cantos então a história começou a ficar um pouco arrastada, talvez por haver muitas descrições de todos os rituais dos gregos, de coisas mesmo do dia-a-dia e coisas mais banais, que não deixa de ser interessante para nós conhecermos a cultura grega, mas essa parte acaba por ser também um pouco repetitiva na obra. Além da parte mitológica da obra, as aventuras de Ulisses são bastante ricas e bastante diversificadas e vale a pena ler. Por isso, se tiver curiosidade e tiver algum receio de se aventurar no original, embora eu acho que a tradução de Frederico Lourenço está excelente, lê-se muito, muito bem, mas se mesmo assim tiver um medinho, pode sempre ler uma adaptação para jovens, que sempre irá ter uma ideia desta grande obra clássica. Nos próximos 2 meses, no máximo, sairão então os 3 últimos vídeos que faltam da obra, sempre pode acompanhar aqui no canal. Para o Clube dos Clássicos Vivos, este mês li então A Boneca de Luxo, do Truman Capote, que é um livro super fininho, tem menos de 100 páginas e que li num dia praticamente. Eu gostei bastante do livro, gostei bastante da personagem da Holly, que é uma mulher com muita liberdade de vivência, que encanta praticamente todos os homens que a conhece. É uma mulher aparentemente sem tabus, mas que no fundo tem os seus fantasmas do passado e não poderei falar muito mais, até porque o livro é tão curto. Ele lê-se muito bem, a leitura é fluida. Gostei bastante da personalidade da Holly. Não senti assim tanto que faltasse muito à história, porque eu acho que a fase da vida que se conta aqui da Holly é bem representativa da personagem e eu associo esta história mais a um conto, mas um conto muito bem conseguido. E gostei especialmente da cena final do gato, e para quem leu o livro sabe do que é que eu estou a falar. Em relação à minha TBR de junho, este livro está um pouco desatualizado. Porquê? Porque eu terminei precisamente hoje de manhã. Hoje estou a gravar, hoje é dia 6 de junho, fazia parte da minha TBR, mas a verdade é que eu já o terminei. Eu sinceramente quero agradecer muito à Elisa, a miúda geek, por ter tomado a iniciativa de fazer os Historiquices este ano, porque graças a esse projeto já conheci 3 livros fantásticos que me tocaram bastante este ano, que foram o Inês, o livro de janeiro, da Maria João Fialho Gouveia, o livro de Lucrécia Borgia e este aqui, o Jane Eyre? Nunca sei dizer. Jane Eyre. E este, com certeza, que irá ser um livro que vai merecer um vídeo à parte, porque tocou-me bastante e eu quero mesmo falar dele.
E em relação aos livros que eu pretendo ainda ler no mês de junho, eu queria terminar a leitura desta coletânea de obras do Lewis Carroll. Eu já li as duas primeiras obras mais conhecidas, Alice no País das Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho. Também tenho vídeo já dessas duas obras aqui no canal, se quiser pode ir lá espreitar. Eu queria terminar então este livro que traz ilustrações fantásticas com as duas obras que me faltam ler, A Caça ao Snark e Sylvie e Bruno, e também tem aqui algumas cartas da correspondência deste escritor. Para os Turiquices de junho, eu tirei um livro aleatório da biblioteca, simplesmente porque gostei do título. A autora deste mês será então a Pearl Buck, uma escritora que ganhou o Prémio Nobel em 1938, e o livro eu não sei nada dele, eu escolhi mesmo só pelo título, pareceu-me bem, e irei ler então no mês de junho. Na continuação da Odisseia, eu vou ler A Canção de Troia, que não é bem a Odisseia, mas sim um livro que vai falar sobre vários personagens da época da Guerra de Troia. Fala da Helena de Troia, do Ulisses, Aquiles, todos estes personagens que eu conheci. Vai falar sobre eles, sobre um ponto de vista diferente. Eu não me lembro sinceramente onde é que vi críticas sobre este livro, mas ouvi falar muito bem deste livro e estou imensamente curiosa com esta leitura. Em relação à lista dos 12 livros para 2017 que eu sorteei no final do ano passado, um dos livros que calhou no sorteio foi então o Em Busca do Tempo Perdido. Como sabem, é uma série de 6 livros, acho eu, do Marcel Proust, e óbvio que eu não vou ler toda a obra durante este ano. Vou começar este mês com o primeiro livro da série Do Lado de Swann. Confesso que estou com bastante expectativas em relação a esta série, mas ainda só comprei o primeiro livro. Eu vou acompanhar a série de vídeos que a Tatiana Feltrin fez sobre esta obra, porque eu lembro-me que quando ela começou a falar da obra nos seus vídeos, a minha curiosidade ficou muito desperta. E eu estou com algum receio de não gostar tanto como ela gostou, mas acho que está mais do que na altura de conhecê-la. E é isso, eu acho que estou com um feeling que este mês vai correr um pouco melhor em termos de leituras do que no mês de maio. E é isso, esta vai ser a minha TBR do mês de junho. Digam-me aqui em baixo se já leram algum destes livros e o que é que acharam deles. Eu estou bastante entusiasmada, só espero não estar a ser demasiado ambiciosa, mas vamos ver. Eu vou ficando por aqui então, tenham uma excelente semana com boas leituras e até ao próximo vídeo.